Você está ouvindo Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchigliani e essa é a primeira gravação ao vivo do Database Cast no evento Interop Mix. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e estamos gravando hoje direto da Interop Mix. Wagner, nessa gravação ao vivo, a gente vai falar sobre o futuro do DBA, considerando o ambiente da cloud. O DBA vai continuar existindo, vai morrer, o que vai acontecer com ele? Você sabe que é uma excelente pergunta, até porque a nuvem vai mudar tudo, está mudando já e a gente precisa se preparar. O pessoal do Interop Mix nos convidou para falar desse assunto aqui num ambiente especial, onde nós temos um público que vai interagir com a gente, e vai ser muito legal discutir esse assunto que passa pela cabeça de muita gente. Como é que vai ficar o meu emprego agora que tem a nuvem? Interatividade com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao último episódio de 2016, episódio 74, que falou sobre estatísticas em bancos de dados. Rapaz, um programa que muita gente estava pedindo, ficou muito tempo esperando, com os nossos convidados, o Fabiano Amorim, o Ricardo Rezende, e muita gente aproveitou para comentar exatamente sobre isso, comemorar a vinda dos dois para tratar desse assunto. Realmente o pessoal pediu bastante esse programa, gostaram quando a gente publicou e ele foi o último de 2016, como eu falei. A gente ficou um tempo aí sem publicar, em dezembro, muitas pessoas reclamaram e tal, a gente até pede desculpa pelo fato de não ter publicado um episódio em dezembro para fechar os 12, a gente fechou 2016 com 11, mas estamos aqui em janeiro de 2017 publicando o episódio 75, Wagner. Começando mais um ano com Database Cast. Nada, daqui a pouco nós vamos comemorar 7 anos no ar. Então, o que você separou de comentários em relação a esse programa 74? Cara, surpreendentemente, tivemos um bom número de respostas dos nossos ouvintes. Essa época de férias, tradicionalmente, o pessoal esquece do assunto e deixa para depois. Mas acho que o tema era muito esperado, a galera resolveu fazer muitos comentários. Eu separei 3 aqui só para ilustrar. A gente teve nas 3 mídias, no nosso site databasecast.com.br, comentários também na nossa página do eMasters e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/databasecast. E eu separei 3 comentários aqui para tratar desse assunto. O primeiro deles, da Viviane Nunes, que já deixou comentário aqui tempos atrás e voltou agora. Cara preguiçoso não pode ser DBA. Adorei, isso aqui foi uma frase dita durante o programa. Ela adorou o comentário. Obrigado a Wagner, Mauro e convidados pelo episódio. Obrigado, Viviane. Cara preguiçoso não pode ser DBA e, em geral, não pode trabalhar com tecnologia. A pessoa tem que ser sempre uma pessoa muito ativa e correr atrás. Empurrar a poeira para debaixo do tapete não resolve, cara. Uma hora vai explodir tudo na sua cabeça. O segundo comentário também é outro que está sempre por aqui, é o Diego Brocanelli. Ele escreveu o seguinte: excelente episódio. Se bem que episódios excelentes é o default do podcast. Muito obrigado, Diego. Aí ele continua. Acho engraçado como existem vários especialistas em bancos de dados, e aí ele põe entre aspas. Eu, de longe, não sou especialista, como ele está dizendo aqui. Porém, quando o calo aperta, são os primeiros a saírem de cena e os profissionais têm que assumir a bucha e dar o resultado. Rapaz, pessoal que faz teatrinho existe em todo lugar, né? Você só vê neguinho que põe a mão na massa quando o calo aperta mesmo. Senão os teatrinhos ficam contando vantagem na hora do café. E ele segue. Concordo como foi mencionado no podcast. Não há motivos para desenvolvedor omitir informações para DBA sobre o sistema ou processo executado, pois ambos estão trabalhando com o mesmo objetivo, que é a solução do problema. Tudo bem que o dev possa ter colaborado para gerar o problema, porém, honestidade sempre será o melhor caminho, por mais que venha ter consequências severas. Esse é um problema seríssimo, cara. Os neguinhos, em todas as áreas da empresa, sempre tem aqueles que falam, são eles e nós. Não são eles e nós, cara. A empresa que precisa ter lucro é a tua, que todo mundo trabalha. Eu não sei como é que o neguinho subdivide empresas nos maiores segmentos possíveis só para arrumar uns feudozinhos de conhecimento. É a coisa mais besta que existe e sempre se encontra esse povo.
Na nossa área, se você ficar segurando o conhecimento, não te leva muito longe, não. O importante é saber compartilhar, aprender coisas novas, ensinar também e colaborar com todo mundo, senão a coisa não funciona. Com toda certeza. E para finalizar aqui a leitura dos comentários, eu separei também do Luiz Vitor França Lima, que escreveu: parabéns por mais um excelente episódio. Os convidados são de alto nível e o assunto foi abordado de uma forma bem simples e clara, o que facilitou bastante o entendimento. Gostei do exemplo do metrô de São Paulo como analogia para um caso do nosso dia a dia. O episódio mostrou como as estatísticas são importantes em conjunto com outras boas práticas e que podem fazer diferença em alguns casos. Cara, é exatamente isso que a gente queria fazer, falar de um assunto tão chato e árido como estatísticas, de uma forma que o pessoal pudesse compreender. Lembrando, Wagner, que a gente falou sobre estatísticas relacionadas ao funcionamento interno do banco de dados. Porque hoje em dia, com toda essa história de machine learning, data science, cada vez mais fala-se em estatística para analisar os dados, mas o nosso foco foi outro, que é igualmente importante. Você lembrou muito bem, nós estamos falando da parte de administração do banco e as estatísticas que nos ajudam na administração e na operação do banco. Hoje em dia está cada vez mais forte o assunto de machine learning e coisas correlatas, onde um conhecimento de estatística, na questão matemática da coisa, é importante também e a gente tem que se reciclar e aprender isso. Mas não foi dessa vez que falamos sobre esse assunto. Seguindo adiante, nós tivemos aqui alguns e-mails. Eu vou destacar o e-mail do Nailson Landim, que gostou do nosso programa, gostou bastante e acabou mandando um Feliz Natal pra gente. Obrigado aí, Nailson, por mandar esse Feliz Natal pra gente e continuar nos acompanhando. Exatamente, muito obrigado. E Feliz Ano Novo também. Opa, feliz ano novo aí, pessoal. Tivemos também um outro e-mail do Rômulo Carvalho e nesse e-mail ele fez uma pergunta que a gente já tinha recebido em outros e-mails. Vocês disponibilizam a transcrição dos episódios da TabeziCast em texto? Ou seja, todo o conteúdo que a gente faz em áudio aqui, ele perguntou se a gente disponibiliza em texto. Olha, Rômulo, ainda não. Eu já fiz alguns testes com alguns serviços de transcrição, que o pessoal chama de conhecimento de voz, Voice Recognition. O resultado não foi tão bom assim, por isso que a gente ainda não disponibilizou essa transcrição. A gente não está com uma tecnologia que consegue fazer isso para a gente automática, então a gente teria um gasto de tempo muito grande para fazer a transcrição e por isso que a gente não disponibiliza ainda Rômulo. Mas está nos nossos planos aí, se a tecnologia evoluir, a gente conseguir extrair o texto do áudio dos nossos programas, provavelmente a gente vai disponibilizar para vocês. Estamos de olho aí nessas novas tecnologias, serviços de nuvem e APIs, enfim, e estou testando elas e se alguma tiver com resultado satisfatório, aí a gente pode pensar em disponibilizar o nosso conteúdo em texto também. Por enquanto, tem aí os nossos áudios e, no caso do YouTube, também o vídeo. Twitter. Eu separei aqui todo mundo que fez alguma menção interessante no Twitter usando o TabeziCast. Tivemos aqui o tweet do Fernando Engelhardt, fez um tweet reclamando um pouco do áudio, falando que estava estourando e tal, e aí eu fui escutar, realmente tinha que melhorar um pouco, então a gente está acertando aí as modificações de áudio, principalmente em questões de conexão de internet e microfone. Nós tivemos um problema recente aqui, eu particularmente, o microfone não estava funcionando, então eu tive que fazer uma gravação inteira usando os microfoninhos de lapela aqui, né, e aquilo lá não tem a menor condição. E no momento, por exemplo, estou falando novamente com o meu microfone padrão aqui, que é o que eu sempre uso, e espero que o assunto tenha sido resolvido. Mas é aquele negócio, acidentes acontecem, se a galera soubesse o que cai de conexão no meio das nossas gravações, eles iam ter dó da gente. Sempre tem um imprevisto com tecnologia, hardware, enfim. Mas ele respondeu o tweet falando que o nosso conteúdo está sempre excepcional. Também tivemos do Raul Diego falando que nós somos o terceiro podcast favorito dele, então a gente agradece aí a preferência, Raul Diego. Mas tivemos menções do Bruno Costa, do Alex Queiroz e outros aqui no Twitter. Obrigado para todo mundo que acabou citando a gente no Twitter, ou mandando mensagem por e-mail, ou colocando comentário. A gente gosta muito dessa interatividade. E por falar em interatividade, esse programa que a gente está publicando agora, o 75, foi gravado em São Paulo, em um evento, o Interop Mix, e com alguns ouvintes que a gente nunca tinha tido esse contato, Wagner. A galera interagiu ali com a gente, tinha gente que já tinha ouvido o TabeziCast, ficou animado e veio conversar também. Teve outros que a gente laçou no corredor para vir conversar com a gente, não nos conheciam, mas participaram também, e alguns outros eram até convidados, que normalmente já passaram aqui, e mais uma vez conversando com a gente sobre novos assuntos. Pois é, foi um episódio diferente do que a gente faz,
em particular devido ao fato que a gente foi num evento e perguntou algo para os participantes que estavam lá, e por causa disso o nosso formato padrão mudou um pouco e também o áudio sofreu um pouco, pessoal. A gente não tinha as condições ideais lá, então o áudio ficou um pouco com alguns probleminhas. Eu tentei ao máximo limpar aí na edição, mas por favor tenham paciência aí, porque não foi o nosso ambiente comum de gravação. Então peço para o pessoal levar em consideração aí essas questões de áudio e tentar aproveitar ao máximo do programa, que, de certa forma, falou sobre um assunto sempre atual, banco de dados na nuvem. O que vai ser da nossa carreira? Essa era a grande pergunta. E para quem ouvir o nosso programa, se tiver algum problema com o áudio, só lembrar, cara, a gente estava em um ambiente público, dentro de um congresso, não tem como controlar isso e fizemos o melhor que pudemos. Espero que vocês gostem. E quem escutar esse programa, por favor, entre na discussão e coloquem nos comentários ou mandem e-mail para a gente o que vocês acham que vai ser o futuro em relação ao banco de dados na nuvem. O que o profissional vai ter que conhecer, quais são as tarefas, se vocês já tiveram experiência ou não com bancos na nuvem, como é que foi, o que foi, o que não foi. Enfim, entre na discussão aqui com a gente nos comentários, nos e-mails ou até mesmo no Twitter, para a gente pegar um feedback não só da galera que estava lá no evento, mas também do público que nos acompanha aqui nas redes sociais. Shut. My weakness is that I can't do much, and my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to feel. Wagner, vamos começar esse programa fazendo a pergunta: o DBA vai morrer? Ou seja, o cargo de DBA vai deixar de existir com tantas funcionalidades de banco de dados na nuvem? Morrer eu não diria que vai, mas que vai modificar o perfil do trabalho que a gente faz, eu tenho certeza que vai. Para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender o que é um DBA quando a gente fala de ambiente da nuvem. Então a gente tem que entender primeiro quais são as opções de ter um banco de dados na nuvem e destacar quais são as atividades que o DBA vai fazer. Mas antes, eu só queria lembrar que a gente já gravou um episódio falando sobre banco de dados na nuvem há um tempo atrás. Exatamente, o Database Cast número 5, cara, de 2010. Pois é, e muita coisa mudou de lá para cá. De fato, não só as opções que você tem, mas também novas versões de produtos e um monte de coisa que, digamos assim, é meio que uma revolução na área. Meio não, eu diria que é uma evolução forte ainda, cara. São coisas tão diferentes do que a gente imaginava em 2010 que é quase como se tivesse reinventado tudo. Pois é. Então vamos começar falando um pouco sobre quais são as opções que a gente tem hoje em termos de banco de dados na nuvem. Sem falar especificamente de produtos, mas em linhas gerais. Exato, até porque produtos na nuvem você tem de monte. Você tem os tradicionais que a gente usa aqui e tem aqueles que são só em nuvem mesmo. Melhor de nem entrar muito nesse detalhe, senão a conversa vai longe demais. Vamos nos ater aqui às tarefas que o DBA teria que fazer no ambiente normal e na nuvem. Essa característica de ter um banco de dados na nuvem, hoje é um fator competitivo. Eu acho que não tem nenhum fabricante, nenhum fornecedor de banco de dados que não tenha pelo menos alguma opção de colocar o seu banco de dados na nuvem. Mesmo aqueles que são software livres, eles estão sendo suportados por algum fornecedor de nuvem. Com toda certeza. Inclusive, no mercado, as empresas cada dia mais estão usando as opções disponíveis, até porque tem umas opções muito baratas que facilitam muito para quem não quer investir em infraestrutura. E só para deixar claro, a gente sempre vai falar do ambiente tradicional do banco de dados, que é aquele data centerzinho local, aquele ambiente que você tem dentro da sua empresa, ou até no seu computador para fazer testes, ambiente de desenvolvimento, como o ambiente on-premise. Essa é a nomenclatura que o mercado usa para se referir a esses ambientes onde você tem toda a infraestrutura para suportar o seu banco, você tem licenças, no caso dos bancos que precisam de licença, e está tudo pronto para você rodar ele, tipicamente aí na sua rede local. Óbvio que existem cenários onde o acesso a esse banco que está no seu ambiente da sua empresa é via internet, ou seja, não é um banco isolado, mas esse é o mais conhecido como ambiente on-premises, onde a empresa precisa se preocupar em arcar todos os custos relacionados ao local, a máquina, o servidor, refrigeração, energia, também pagar o link de internet. Então, esse é um ambiente on-premises que tem os seus custos. Inclusive, é uma coisa que se discute muito isso, né? A questão de custo em relação a ter esse ambiente on-premises ou ir para a nuvem.
dependendo do nível de exigência da sua empresa, você vai ter que ter um data center. Um data center não é barato. E aí já envolve uma quantidade enorme de cuidados e detalhes que a gente nem se preocupa quando pensa em botar um servidorzinho perdido no fundo da Não, no da banheiro, sala, né? Pois é, Naquele banheiro de serviço que tá cheio de produtos de limpeza, E coisa ninguém- acumulada. Bota um ventilador ali perto, tá resolvido. Não é bem por aí, né? Pô, quando se fala em nuvem, esse tipo de coisa, tá tudo embutido, cara. Tá tudo no preço que você tá pagando, você não precisa se preocupar. Realmente, você tem que considerar uma opção dessa. Por isso que se fala bastante em Total Cost of Ownership, que seria o custo total de propriedade, onde você coloca na ponta do lápis todos os custos de ter isso. Como eu falei, você tem que ter energia, você tem que ter a máquina, você tem que ter o leasing da máquina, às vezes, o custo de depreciação, o link, refrigeração, toda a questão de segurança, dependendo da salinha que você tiver, tem um monte de requisito de segurança para não pegar fogo, enfim. O storage, que não é barato. Isso, exatamente. Isso tudo tem que estar ali na ponta do lápis e, de acordo com muitos cálculos que as pessoas fazem, acaba sendo mais barato ter o banco de dados na nuvem, porque você paga lá por uso ou você paga por hora. E dependendo do volume, do tamanho, realmente acaba sendo muito atrativo financeiramente para a empresa e para a nuvem. Exatamente, cara. E as opções na nuvem são as mais variadas possíveis. Independente do porte da empresa e da necessidade que ela tem, qualquer um hoje pode ir para a nuvem. Isso que assusta mais. Basta ter ali um cartão de crédito internacional, um cadastro e vamos que vamos. Às vezes nem o cartão internacional é necessário. Eu estou aqui com uma página aberta da AWS, quem não conhece é a Amazon Web Services, e eu estou lendo aqui, tá na minha cara. Nível gratuito da AWS inclui 750 horas de microinstância de banco de dados por mês, durante um ano, com armazenamento de 20 GB e mais 20 GB para backups. Se você tem uma basezinha pequenininha dessa, você nem gastar, gasta, rapaz. Você faz qualquer demo que você quiser e está em um ano garantido, sem pagar nada. Olha que bacana, muito legal para quem quer começar e não tem às vezes nem máquina suficiente para instalar software. Você instala lá um clientezinho, acessa pelo browser e já tem lá o ambiente todo pronto para você. Só precisa se preocupar com a questão de desenvolvimento do software, dados e outras coisas. Para qualquer trabalho padrão aí que você faria em horário comercial, nossa, tá sobrando coisa. Prova de conceito, uma demo, um MVP, né? Produto viável, que o pessoal fala, já é bacana pra caramba. Prova um conceito com um negócio desse, facinho, um ano ainda para estudar, então Exatamente. é muito fácil. Falando então um pouco mais a fundo sobre as opções que a gente tem, em primeiro lugar eu quero destacar aquelas opções onde o banco de dados em si está na nuvem, e aí geralmente você trabalha só conectando nesse banco de dados com o endereço IP. Então, na sua aplicação, na sua ferramenta, basicamente você só coloca um endereço IP diferente e aí você se conecta no banco como se ele estivesse do seu lado, mas na verdade ele está na nuvem. Esse tipo de serviço também é chamado de PaaS, que é a sigla para Platform as a Service, e o exemplo mais claro que a gente tem aí deles é o Azure da Microsoft, considerando essa parte de PaaS do Azure, onde você só sobe a instância do SQL Server lá e ele te dá o endereço IP e vamos que vamos. Óbvio que tem um monte de detalhe, como chave de configuração, etc. Mas o que você está rodando mesmo aí é o serviço do banco na nuvem. Foi um caminho que a Microsoft achou para entrar no mercado de nuvem também, porque agora ela está vendendo serviço também. Esse é um caminho que muita gente usa, porque você não vai ficar se preocupando em logar na máquina, em configurar servidor, não, tá tudo pronto. O acesso que você tem muitas vezes não é nem direto ao sistema operacional, você só acessa o banco e acabou. Completamente transparente qual sistema operacional tem, qual hardware tem, não. Você só vai lá, paga por minuto, paga por megabyte, enfim, tem uma precificação adequada, mas esse é o serviço mais, digamos assim, simples que você pode começar. O PaaS. Em seguida, você tem um serviço que é o serviço das máquinas virtuais, e aí a Amazon tem uma solução muito bacana que você até falou aí, o tamanho da máquina é menor e tal, mas nesse tipo de serviço você já vai ser mais responsável por gerenciar a máquina virtual, vai ter que instalar o sistema operacional, enfim, você vai cuidar como se fosse um sistema operacional seu mesmo, só que está na nuvem, então você pode montar ele do jeito que você quiser, é um sistema operacional, digamos assim, zeradinho ali para você, que você vai ter um pouco mais de trabalho, mas por outro lado te dá a flexibilidade de montar sistema operacional e o banco de dados do jeito que você quiser. Lembro que numa das empresas que eu trabalhei, eles tinham um serviço desse tipo, que eles chamam de RDS, né, que é o Relational Database Service. E lá, você se preocupava, não era nem com o sistema operacional, era só com a licença que você queria. Aí eu quero um SQL rodando desse jeito. Você só ia lá e fazia algumas configurações básicas no seu SQL. Lógico que tinha limitações, você não tinha um nível de granularidade de controle que você faz quando está no seu ambiente, mas funcionava muito bem, cara.
isso aí para aplicações de campanhas de marketing, especialmente, estava funcionando direitinho. E é importante a gente destacar que quando a gente fala em nuvem, tem tanta coisa. No caso, a gente está citando aqui a Amazon AWS, mas se você for estudar, tem mais de 50 serviços da Amazon. Tem Dynamo, tem Redshift, tem um monte de coisa lá e tem que estudar bastante. Mesma coisa no Azure da Microsoft, o Google Cloud também tem um monte de opção. E aí a gente está falando aqui de opções voltadas para banco de dados, mas tem um monte de coisa mesmo. Tem Machine Learning, que é algo especial, tem acesso a GPU também, enfim, tem um monte de coisa. Um outro tipo de serviço que está sendo muito utilizado na nuvem é a parte de container, em particular com o Docker. Fala-se até em dockerização, Wagner. Já ouviu essa expressão? A expressão eu ouvi, mas eu tô curioso para começar a estudar o Docker, porque todo mundo tá falando, cara, uma hora isso aí vai cair no meu colo, eu vou ter que saber alguma coisa. O Docker, ele tem muitas coisas legais, eu vejo que o pessoal tá adotando bastante, mas ainda não por banco de dados. De fato, se você for dar uma olhada na documentação, eles falam: o ideal é que o container Docker ele seja stateless, ou seja, você não grave coisa nele, porque ele pode sumir e tal. Enfim, tem bastante coisa que dá para fazer com o Docker, mas o pessoal ainda está meio relutante para usar como banco de dados. Na produção. Agora, para estudar, para montar um ambiente rápido, para mover um ambiente de um lugar para o outro, o Docker aí é campeão. Você não tem que ficar se preocupando, por exemplo, de mover na rede o seu VHX ou VHL lá da máquina virtual que tem, sei lá, 50, 100 GB. O Docker é muito menor, você consegue mover ele muito mais facilmente. E por trás dos panners, o Docker usa um pouquinho ali de virtualização, de uma forma um pouco diferente, mas usa. E é uma coisa que o mercado está adotando, como eu falei, primeiro na parte de aplicação, o pessoal que trabalha bastante com DevOps usa muito Docker, mas para banco de dados ainda está de forma meio tímida. O Docker ele tem um repositório muito bacana de vários, digamos assim, containers já prontos, já tem várias coisas instaladas e tal. Não que não tenha na máquina virtual, né? Se você pegar lá o Marketplace do Azure ou mesmo da Amazon, você vai ver um monte de máquina virtual lá já com tudo prontinho para você. Tudo pré-configurado. Você só precisa startar elas e configurar alguma outra coisa, mas já está tendo pronto. Até, inclusive, com opções de alta disponibilidade, sabia? Poxa. Você chega lá no Azure e fala: quero aqui Cluster SQL Server já pronto. Beleza, já tem. Você só escolhe lá o tamanho das máquinas e ele já deixa tudo pronto para você. E outros bancos também, né? Ambiente de replicação, justamente para você não perder mais tanto tempo assim nessa parte de montar ambiente, para reduzir isso ao mínimo, você realmente ficar preocupado em coisas que são importantes, que são a aplicação, seus dados e o seu modelo de negócio. Uma coisa que eu também acho bacana em relação à nuvem é que esse serviço é razoavelmente novo e o mercado oferece uma infinidade de opções e alternativas. Você não tem só um ou dois fornecedores. Um negócio que eu estava estudando aqui, peguei um cálculo atualizado, o site Channel E2E, empresa para empresa. Ele está falando aqui que as 5 maiores empresas de cloud do mundo detêm pouco mais de 50% do mercado. Quer dizer, tem um monte de gente aí. A Amazon realmente é a líder disparada, ela tem quase 1/3 do mercado todo. Mas, cara, é gente pra caramba que tem aqui, ó. Então, cita a Amazon, a Microsoft, né, com o Azure que nós estamos falando, a IBM, a Google e uma Salesforce que eu não conheço. Mas, fora essas 5, cara, imagina quantos tem depois deles que tem frações bem menores e serviços com custos bem distintos. Todo mundo aí vai ter uma possibilidade de comprar um serviço desse. O custo deve ser bem mais baixo. Se você for olhar só por esse lado de custo, realmente vale a pena. Porque, por exemplo, se você for considerar a Amazon, você paga, dependendo da máquina que você colocar, sei lá, 20 centavos de dólar por hora. A hora que você multiplica isso por mês, o valor total não dá nem a conta de luz que você pagaria para ter um servidor na sua empresa. É baratíssimo. Sabe? Então, é uma coisa que realmente vale a pena, porque tem diversas funcionalidades, tem o SLA deles, eles vão te garantir que vai estar 99,999%, e o mais importante de tudo, você desapega. Ou seja, você deixa de se preocupar com um monte de coisa. Rapaz, isso aí não me diz respeito, eu só cobro. Você vira cliente, cara. Uma terceirização de um monte de coisa, Wagner. Verdade. Não se preocupa mais com storage, com rede, com máquina. Nossa, mãe. E não se preocupar com falha de disco, Wagner. Nossa senhora, é uma benção, né? De certo modo é uma benção. Vai ter situação que a gente vai até começar a reclamar que tá faltando coisa pra gente tomar conta, porque assim a gente corre o risco de perder o emprego também. Inicialmente tinha muito receio de migrar, principalmente por questões de privacidade, segurança, mas hoje, quando você chega para as empresas e fala, você vai reduzir em, sei lá, 30%, 40% do seu custo que você tem, e isso brilha o olho lá do diretor. Eu lembro que há 6 anos atrás, esse era um tópico que a gente pegava
muito pesado quando a gente fez a conversa sobre o banco de dados na nuvem. A preocupação que nós falávamos e que todo mundo falava na época era a segurança. Hoje em dia eu vejo raras pessoas ainda insistindo nesse ponto. Pois é, não que não tenha problema de segurança ou questões de privacidade, continuam, mas meio que o pessoal escolhe ignorar isso em relação à vantagem que você tem em termos de custo. Na verdade, eu acho que escolhe o tipo de aplicação que pode ir para a nuvem, porque a gente não precisa ter um nível de exigência tão alto de segurança para a grande maioria das aplicações, vamos ser bem honestos. E a partir daí, isso vira um candidato a ser migrado para a nuvem. Agora é a vez do Alex Rabala, que já gravou aqui com a gente também. Muito obrigado, Alex, cara famoso aí na comunidade do Oracle. Que maravilha. Alex, a gente está falando aqui sobre o novo papel do DBA agora no ambiente de cloud. Sei até que você trabalha com isso direto, então vamos começar aqui com você com algumas perguntinhas básicas que a gente fez para todo mundo. A primeira pergunta era da experiência sua com o banco de dados na nuvem. Olá pessoal, falando um pouco de nuvem, eu acho que no Brasil, Oracle Cloud, a gente tem tanto Oracle Cloud quanto outras plataformas de cloud, a gente tem um grande problema de infraestrutura na parte de network. Os nossos links são lentos e esse é um grande desafio. A Oracle tenta melhorar isso, mas continua sendo um grande problema. O cloud é um caminho sem volta e como toda grande mudança, as pessoas tendem a evitar, mas eu realmente acho que é um caminho sem volta. O que eu vejo o pessoal colocando na cloud, especialmente no Brasil, são servidores de testes, de homologação e de desenvolvimento. Colocar servidor de produção já um pouco sensível e justamente por esse problema de infraestrutura. Imagina quanto tempo eu levo para subir um banco de 100 terabytes na cloud. É algo a ser pensado, né? E tem mais um fator, né? O pessoal da comunidade de Oracle geralmente já é um pouco mais conservador ainda. Então a questão está mais relacionada a economizar no investimento na parte de teste e desenvolvimento, que eu acho perfeitamente válido, né? Do que propriamente botar a produção. No tempo que eu trabalhei, eu estava sempre ali com o pessoal de Oracle também. O pensamento deles era assim também, cara. Ninguém queria ir para nuvem com os bancos de dados principais da empresa. Eu sei que a Oracle, eu não sei se aqui no Brasil eles têm esse serviço, mas lá fora eu já vi alguns clientes. Eles mandam um storage para o cliente, coloca todo o teu banco lá dentro, e eles levam volta pro data center deles e pegam esses dados. Olha só, fisicamente, né? Fisicamente. Muito bom. Chega o cara da FedEx, vai, ô Zé, chegou aqui o cara da FedEx, com storage debaixo aqui do braço. Eu tenho um NAS aqui. É, né? Mas aqui pediram NAS. É, mais ou menos assim. No Brasil eu não sei se eles fazem, mas lá fora em alguns clientes eu já vi o pessoal fazendo. Qual é o papel do DBA na cloud? Eu acho que isso vai mudar bastante, já está mudando, mas tudo vai depender do tipo de cloud que a pessoa usa. Tem aquela infraestrutura como serviço, que na verdade eles me entregam um servidor, então o papel do DBA continua igual. Pego um servidor, instalo ele do zero e vou administrar. Aí eu tenho passo, eles me entregam um servidor, mas eu já tenho uma console para administrar isso. Então a aplicação de patch, criação de bancos, toda a administração é mais automatizada. SaaS. Aí realmente eu não preciso ter um DBA de casa, porque eu vou contratar um software e vou utilizar ele. Se estiver ruim, estiver lento, simplesmente eu vou abrir um chamado e o pessoal vai ter que resolver. Tem uma variação aí, se é que pode chamar assim, que é o uso de containers, que é algo que está muito na moda, né? Queria saber o que você acha dessa, digamos assim, tendência, né, de colocar os bancos de dados no container. A parte de Docker para o Oracle Database, eles começaram faz muito pouco tempo e eu não vejo muita gente usando. A gente até conversou aqui com algumas pessoas, a gente não sabia também, mas já tem algumas alternativas aí para rodar tanto o SQL Server quanto o Oracle no Docker, né? Enfim, é uma tendência que a gente está observando. Alex, uma das perguntas que a gente está fazendo para todo mundo, né? Que tipos de novas tarefas que você vê no DBA nesse ambiente de nuvem? Os DBAs eles vão começar a se dividir um pouco. Já existe essa divisão hoje, mas eu acho que vai se tornar mais forte. Por exemplo, eu vou ter um DBA mais voltado para a aplicação, que é aquele DBA que ajuda o desenho. Eu vou ter um DBA arquiteto, que é aquele cara que pensa não só no banco, mas em toda a arquitetura e como eu vou montar isso, como eu vou jogar para a nuvem, como é que eu vou fazer a ligação com o meu ambiente on-premise, esse tipo de coisa. E está surgindo agora aquele DBA Big Data, pessoal voltado para Hadoop, a parte de Oracle, Data SQL, Machine Learning também, Machine né? Learning, que é um cara mais voltado à parte de dados, um cientista de dados. Essa divisão desses caras ela vai começar a ser mais evidente agora no mercado. Para finalizar nosso papo, Alex, na sua opinião, a posição do DBA vai morrer?
Eu acredito que não, eu acho que ela vai acabar se especializando nesses níveis que a gente conversou antes. E eu acho que tende a ficar melhor pro DBA, porque ele vai acabar sendo uma pessoa mais qualificada e não um generalista. Excelente. Obrigado, Alex. Muito obrigado pela sua participação. Wagner, nós estamos aqui com um ouvinte do Database Cast, o Dori Claudino. Você é ouvinte mesmo do Database Cast há quanto tempo? Eu ouço pouco, na verdade, mas eu conheço o Database Cast desde o site iMaster, quando tinha coisas de Photoshop, eu tava mesmo entrando na área. Daí depois eu fui pra área de banco, daí eu assisti um e outro episódio. Bacana. Legal saber disso. Dori, como você deve ter se lembrar, nós vamos gravar hoje sobre participação do DBA no banco de dados na nuvem. Então a gente tem algumas perguntas para você, saber um pouco da sua experiência e da sua opinião a esse respeito. Primeira pergunta que eu tenho que te fazer é, você já teve experiência com banco de dados na nuvem? Não usou ainda? Nunca usei. Tudo bem, não tem problema. O que você imagina que vai ser diferente do banco de dados funcionando na nuvem? O que você tem de expectativa, vamos falar assim? Cara, eu acho que vai ser um pouco complicado. Por exemplo, assim, geralmente quando... Eu acredito, né? Quando chega uma metodologia nova, sai boas práticas. Eu não vi muito ainda disso, de nuvem, assim. Ok. Como também eu trabalho com desenvolvimento, eu sei que em desenvolvimento isso é muito mais rápido, até porque a comunidade se esforça para entregar isso também, não só espera da companhia, tipo Oracle, SQL Server, entregar boas práticas. Ela mesmo tem uma proatividade em cima disso. Eu não sei como vai ser, eu não sei como é que vai ser, por exemplo, a quantidade de instância, a containerização disso aí, mas eu acho que grandes companhias não vão seguir esse rumo, eu acho que vão continuar mantendo seus servidores. Só para você saber, cara, 6 anos atrás a gente gravou um programa sobre nuvem. Na época, nós bombardeamos o nosso colega que estava gravando com a gente com a nossa preocupação sobre segurança, porque tinha acabado de aparecer e, nossa, cara, não vou pôr por causa de segurança, não acho que vai dar certo. E a nossa justificativa era exatamente isso. Negócio muito sensível, não dá para ir, tem que ficar em casa. Hoje em dia a gente estava até comentando que essa tendência até mudou um pouco, porque o que os caras estão movendo para a nuvem não é tão sensível assim. Então o pessoal fecha um pouco os olhos para essa questão da segurança e vamos que vamos. Você tem experiência com qual banco, Dori? SQL Server, Oracle, NoSQL, na stack de minha, né, Node, MongoDB, Angular. Isso, mas bem pouco. Meu nível, digamos, um júnior para intermediário, tanto SQL Server quanto Oracle. Legal. Você já trabalhou com Docker? Não. Já vi, assim, um e outro vídeo no YouTube, mas se me pedir para disparar, criar um Docker, eu nunca fiz. Legal. A gente agradece a sua participação. Estamos com o Fábio Teles, famoso colaborador da comunidade de Postgres. E agora, Fábio, você deve saber, a gente vai falar como vai ser a vida do DBA com bancos de dados na nuvem. Primeira pergunta que a gente tem para você é a seguinte: você já tem alguma experiência com bancos de dados trabalhando na nuvem? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é nuvem para você. A gente tem clientes que têm Postgres rodando na Amazon. Estar na Amazon, estar na nuvem. De acordo com a nossa definição aqui, Sim. a gente considera, né? Ok, você pode trabalhar na Amazon como um DBA, se você quiser. Não é porque você está lá que você trabalha como se trabalha um ambiente flexível. O banco de dados não é uma aplicação stateless. Não é uma coisa que você tem que entender. Você tem clientes em diferentes tipos de nuvem. É diferente, por exemplo, no Nubank, por exemplo, eu estava comentando agora na palestra, que trabalha com arquitetura imutável, ou seja, tudo é container. Eu preciso de uma aplicação nova. Só alterar um parâmetro de um servidor. Você faz um deploy de um novo e apaga o outro. O banco de dados, eles usam um banco de dados imutável. Não existe update, não existe delete, só existe insert. É animal, cara, é muito bom. Isso é rápido pra caralho, pelo menos você não tem... Você só pega a última versão, só que você tem que ficar purgando os dados antigos de tempos em tempos. Mas só tem insert. Tudo tem que ser escrito de uma forma diferente. Esses caras estão na nuvem. Esses caras fazem deploy de outra forma. Não é porque na Amazon você consegue pegar uma máquina e trocar de lá para cá, botar mais processador, mais CPU, trocar de M2 para M3. Não é simplesmente isso estar na nuvem. Se eu tenho uma base de 5 TB aqui no site aqui na América do Sul, se eu quiser passar para a Ásia, você não passa no estalar de dedos. Os dados não se movem como você... CPU e memória é uma coisa, disco é outra. Interessante essa arquitetura que o pessoal da Nubank está
usando o que você comentou, eu queria aproveitar e perguntar para você, você já usou alguma coisa de banco de dados containerizado, com Docker, outra solução? Porque essa é uma tendência forte atualmente. Então, quem faz uma coisa muito bacana, acho, na nuvem hoje, é o pessoal do Heroku. Não sei se vocês já ouviram falar. Heroku é um fornecedor também de cloud. É, um fornecedor de cloud. Aí sim, eles têm um esquema com banco de dados na nuvem que é assim. Você vai lá, olha, eu quero fazer uma aplicação em Python com MySQL, com MongoDB, com Postgres. Eles trabalham com bancos de dados livres, pequenos e ágeis. Isso não funciona muito bem para você fazer, por exemplo, com o Oracle. Existe container para Oracle, só 15 GB de container. Não container, é um navio. E a gente aprendeu hoje em dia que para SQL Server também. O container Windows Core para SQL Server. A nuvem, geralmente, para trabalhar com containers, você está com coisas mais pequenas e maleáveis. Trabalhar com coisas grandes é muito mais complexo. Dá, não estou dizendo que não dá, mas é mais complicado. Então o Heroku, você tem um sitezinho lá, você abre assim, quero um banco de dados. Aí eu quero que ele tenha backup. Aí eu quero que ele tenha alta disponibilidade. Você aperta um botão e ele faz para você. Você tem 4 ou 5 versões de quantidades de memória que você vai colocar e acabou, é isso. E o resto tem um monte de shell script, de Python, de Cambal, para fazer o deploy para você. Isso é nuvem. Então, mas você já teve um pouco de experiência com o Heroku? Então, o problema do Heroku é que é caro. Se você é uma startup para começar, é ótimo. Por quê? Você não precisa ter um DBA, você não precisa ter um sysadmin, e ele vai lá e faz o deploy para você. A hora que você começa a crescer muito, aí você vai para um RDS. Você começa a crescer mais, você vai para o AWS. Você cresce mais ainda, você vai para o Rackspace. Você vira uma mega corporação, você faz uma private cloud, então você vai montar o seu CPD debaixo da sua própria empresa. Depende do que você vai fazer, vale ou não a pena ir para cloud e que tipo de cloud. Legal. Entendi. Uma pergunta que a gente está fazendo para todo mundo, Fábio, é a seguinte: quais as novas tarefas que você vê caberem para o DBA no ambiente de nuvens? Bom, a primeira coisa é o DBA DevOps. Assim como o sysadmin teve que aprender a programar, o DBA também tem que aprender a programar. Ele tem que aprender a trabalhar com a equipe de desenvolvimento, que muito DBA não sabe. Primeira coisa, tem que estudar mais. Tem que estudar mais e assim, na nuvem, você tem menos... Por exemplo, eu queria ver alguém colocar um DB2 de mainframe na nuvem. Não vejo. Então, o que você vê rodando na nuvem? Bancos de dados pequenos e ágeis. Sim. Os DBAs têm que aprender a trabalhar com NoSQL, por exemplo. Ou trabalhar com as extensões NoSQL que o seu banco de dados oferece. Ou aprender a trabalhar com novas tecnologias que estão saindo. Tarefas diferentes. Como são containers, você tem pequenos pedacinhos, ou não tem um único banco de dados, você tem vários bancos de dados interagindo em pedaços diferentes. O DBA vai continuar existindo porque o DB2 do mainframe não vai sair da nuvem. E nem é nosso amigo COBOL, né? Pois é, o COBOL está lá até hoje. Até dá para trocar o COBOL por outra coisa. Mas eu não vejo, por exemplo, ninguém tirar o conta corrente do DB2. Ele ainda é o cara mais rápido e confiável que existe no mercado hoje para o LTP. Esse cara não vai para a nuvem. Então algumas coisas vão, outras não. Então, por exemplo, uma loja online, ela vai para a nuvem. Ela nasceu na nuvem. Então você pega, sei lá, Decolar.com, qualquer serviço desses de venda, Nubank, esses caras nasceram na cloud. Esses caras vão ficar lá. Mas pode ser que eles tenham um dia alguma coisa que fique fora da cloud também. Por exemplo, o Instagram. O Instagram usa Postgres. Ele nasceu pequenininho e hoje ele não é mais na cloud daquele jeito. Tem uma hora que vira Rackspace, tem uma hora que você vai para um data center e você aluga, faz um colocation. Porque você cresce num ponto que não dá mais para trabalhar. Você pode fazer o seu private cloud, aí você pode dar o nome que você quiser, mas nuvem que nuvem é pública. Nuvem privada são as suas máquinas. Nuvem que nuvem é pública. Existe o jeito de trabalhar na nuvem. Você tem o conceito de DevOps com a disponibilidade na nuvem pública. E com relação a sysadmin? Começou com o sysadmin, começou com a virtualização, começou com o DevOps. Né, os caras tinham que aprender a fazer script para automatizar o deploy. Começou com a centralização de configuração. Então são novos paradigmas que o sysadmin teve que entrar e que, lógico, é muito mais fácil fazer isso no servidor de aplicação. No banco de dados é muito mais complexo isso, porque de qualquer jeito os discos não se mexem no estalar de dedos. CPU e memória é fácil. Não vai na mesma escalada que vai o sysadmin, mas vai também. Principalmente nessas aplicações que têm um comportamento diferente em relação ao storage. Então, por exemplo, você tem um Twitter. O Twitter não está preocupado se vai perder transação. Ele está preocupado se ele vai sair do ar. Esse cara tem que estar na nuvem. É verdade, né? Outra preocupação. Então, assim, a consistência é eventual do banco de dados. É diferente de um LTP que você não pode perder um depósito do banco. Então, você tem tipos de DBAs diferentes. Já existe tipos de DBA. Tem o tipo de DBA que trabalha com segurança, o tipo de DBA que trabalha com teste, o tipo que trabalha com desenvolvimento de PL. Com Tuning. Com Tuning. Você tem um DBA que vai se especializar mais na nuvem. É isso, nós estamos conversando com todo mundo e várias pessoas estão falando isso. Vão ter profissionais especializados. O pessoal está indo por esse caminho realmente. Também as coisas mudam tão rápido. A gente fala uma coisa hoje, amanhã tá... É a história da segurança. Tá moderno. Tem coisas que, por conta de preocupação com segurança, você nem vai se preocupar muito em mover para a nuvem em curto prazo. Tem que mudar muita coisa
coisa. Então vai continuar existindo nicho para nuvem e para quem vai ter seu data center particular. Eu acho que vão continuar assim. Tem o pessoal que vai para tal da Private Cloud. Para mim é um hackspace de luxo. Então, cara, é uma ideia esquisita, né? A Oracle vende muito essa ideia, né? Quando eles lançaram o Exadata, eu lembro que eu estava lá em São Francisco, no lançamento do X2, eu acho. Quando eles tinham acabado de comprar a Sun, Hardware, Software Complete, era esse o lema deles. E aí eles vendiam o Exadata com 2, 3 torres dessa aqui, você tem o Facebook inteiro. Ó. Você tem só Private Cloud. Não é bem assim, né? Não é só hardware. Tem toda uma filosofia atrás disso. E tá tudo integrado ali. Hardware, software, os drivers. Não, a forma de fazer deploy, a forma de trabalhar é outra. A Oracle talvez seja o exemplo mais claro, mas tem outros bancos que fazem isso também. Você dá uma olhada no Vertica, que é um mega banco de memória, assim, para coisas gigantescas, também é o mesmo esquema. Eles não vão deixar você rodar o serviço deles, tipo, num hardware à sua escolha, sabe? Eles integram isso e querem que as coisas funcionem do jeito deles, entendeu? Então, tipo, tem uma maneira de trabalhar diferente. E, bom, para finalizar a nossa conversa, Fábio, na sua opinião, a posição do DBA vai morrer por causa da nuvem? De jeito nenhum. Tá explicado. Então tá. Mas vai mudar. Nós concordamos contigo. Fábio, então, muito obrigado. Obrigado, Fábio, por ter participado aqui com a gente. Até mais. Wagner, estamos aqui com mais um ouvinte do DatabaseCast, o Juliano Atanásio. Obrigado aqui por participar com a gente do DatabaseCast, Juliana. E você já é um ouvinte do DatabaseCast há quanto tempo? Eu não tenho exatamente, né? Mas já assistiu? Sim, já. Legal. Qual que é o seu episódio preferido? Até puxar a sardinha pro meu lado, né? Foi o que falou de PostgreSQL, né? Ah, que legal. Não tem problema. Você é fã, provavelmente, do Fábio Teles, que gravou com a gente naquela época. Ah, então tá legal. Bom, Juliano, eu tenho algumas perguntas para fazer para você. E a primeira delas é, você tem alguma experiência de trabalhar com banco de dados na nuvem? Na nuvem, atualmente, não. O conceito, às vezes, é um tanto vago, né? É verdade. Na nuvem, propriamente, eu creio que não. Onde eu trabalho, que é uma empresa do governo, são poucos servidores reais, e é muito... A grande maioria é virtualizado, né? Infelizmente é VMware, né? Sou proprietário. Mas assim, vocês têm um data center próprio lá? Sim, tem. E o que é? Postgres mesmo? Oracle, MySQL? Tem tudo lá. É Postgres, Oracle, SQL Server, umas poucas coisas em MySQL. Desculpa a minha ignorância, mas eu nunca ouvi falar de Postgres na nuvem. Você já ouviu alguma coisa a esse respeito? Se tem algum provedor oferece isso? Eu ouço falar assim, mas particularmente eu nunca mexi, né? A própria Amazon disponibiliza, eu nunca vi, mas sei que tem gente que mexe, né? Legal. Com relação à conectividade, você já mexeu alguma coisa relacionada com Docker, por exemplo? Sim. Com o Postgres no Docker? Eu brinquei um pouco, né? Na verdade eu tô aprendendo, né? Por conta... E a gente tá aprendendo até hoje, cara. É um assunto bem novo, container. Antes eu mexia com OpenVZ, que é um conceito bem similar ao Docker, né? Só que o Docker hoje está sendo muito mais utilizado, né? Ao meu ver, a vantagem do Docker aí, além da popularidade dele, é que não há necessidade de um kernel específico para o Docker, né? O OpenVZ exigia que tivesse um kernel com patch, porque o kernel da mainline não era compatível. Eu tô aprendendo aí, mas ainda tô engatinhando, não tenho como dar muita opinião. Não, isso aí todo mundo tá estudando e tá aprendendo, até porque são tecnologias que estão se consolidando, né? Como você falou, você estava estudando um caminho e teve que mudar porque popularizou o outro lado. Isso acontece o tempo todo. Mas tinha mais uma pergunta para te fazer. Você acha que vai mudar muita coisa para a gente que trabalha com banco, fizer o banco na nuvem? Olha, acho que no geral vai diminuir muito o nosso trabalho, né? Porque muitas coisas que são feitas manualmente hoje vão ser automatizadas, né? Lá onde estou mesmo, eles pretendem fazer algumas coisas nesse sentido, inclusive com a ajuda de Puppet. Lá a gente tem a prática de instalar o Postgres via compilação do código-fonte, né? Certo. Só que com automatização, o pessoal está com um plano de gerar um pacote, no caso o RPM, né, os servidores Red Hat, CentOS, para que esse processo de instalação seja automatizado, dependa menos do DBA. Pergunta final, eu preciso fazer para você, né? Você tem uma preocupação de que vá morrer a carreira do DBA por conta da operação de bancos na nuvem? Eu creio que não, porque cada tecnologia exige um especialista. Eu acho que muita coisa sim vai ser, muito trabalho sim vai ser diminuído pela automatização, as facilidades que a nuvem fornece, né? Mas eu creio que não vai acabar com a profissão em si, vai apenas facilitar e agilizar. Muito obrigado, Juliano. Obrigado, Juliano. Obrigado.
Estamos aqui com o Ricardo Portillo para fazer uma breve entrevista com ele. Portillo, obrigado por dedicar um tempo aqui com a gente, e a gente tem algumas perguntas sobre sua experiência com banco de dados na nuvem. Você já trabalhou com isso? Em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigado pela possibilidade de participar aqui. Estamos aqui no Database Cast Studios Sports Arena, que está muito bonito, isso aqui está muito legal, profissional mesmo. Estamos aqui no Interop Mix. Chama o pipoqueiro aí, que vai passar aqui também. Que isso, é só champanhe, aqui no mínimo é champanhe, né, Wagner? Rei do camarote. E sim, não tem como escapar. Quem não trabalhou com banco de dados na nuvem não tem como escapar disso. É assim, tem que ser falado um pouco o que é a tal nuvem, né? O que chamam de nuvem. Chamam muita coisa de nuvem que não é nuvem. Mas já trabalhei com nuvem realmente, tá? Da Amazon, da Oracle ainda não, que tá um pouco recente, e de coisas que são chamadas de nuvem, mas não são nuvem. Você teve alguma experiência com banco de dados em container, do tipo Docker, Portillo? Porque isso é uma tendência do mercado atual. Como a minha especialidade mais é Oracle Database, me parece que o Oracle Database não foi feito para existir em Docker. Peraí, ele não entra no container, é isso? O container é pequenininho? Então já criaram... O Oracle é gordo pra caramba, o Oracle é espaçoso, precisa de muita memória, muito recurso, fala muito com o sistema operacional. Então assim, eu já tive que colocar ele em Docker para uma certa implementação, mas eu não me senti confortável. Eu acho que o Oracle não gostou daquilo lá não. Ficou contido lá, tipo um animalzinho na jaula, assim, sabe? Só no zoológico, animalzinho meio triste assim na jaula. Ele parecia que tava meio arranhando assim pra sair. Mas o MySQL é uma beleza, o MySQL parece assim que realmente casa com Docker. E com relação às nossas tarefas de DBA, o que você sente que muda quando o DBA tem que atuar com o banco de dados na nuvem? É bem o que assim eu vi a respeito do título desse podcast, que era a nuvem vai acabar com o DBA. O que a nuvem vai fazer com o DBA? Vai acabar com o DBA. Com o DBA ruim. O DBA que só sabe instalar o Oracle, o DBA que só sabe adicionar tablespace, só sabe verificar e alterar parâmetro, esse cara morreu. Mas isso até eu sei fazer em Oracle, rapaz. Você tá se auto-titulando DBA ruim, vai. Oracle eu sou DBA ruim, cara. Eu não sou DBA de Oracle, nunca me vendi assim. O que eu acho que vai ter que precisar é de uma especialização maior do profissional. O cara vai precisar saber mais de Tunney, porque o Tunney vai ser solicitado. Ele vai precisar saber mais de HA, de recover. Por exemplo, o cara de sistema operacional, né, antigamente. O antigo sysadmin, né? O antigo sysadmin. Ele precisava saber, cara, de disco, etc e tal. E hoje não. Por exemplo, ele não se preocupa com mais espaço. O DBA Oracle que precisa ficar rebolando com espaço, esse cara acabou. Porque ele vai clicar num lugar, tem mais espaço, acabou. Não vai precisar apagar a pastinha XXX, né, que tá escondidinha, né? Apagar a pasta de log, vai ver o reblog lá. Pior que quantas vezes já me acordaram de noite para fazer atendimento de plantão, vai ver, era de Oracle. Eu falei, puta, justo de Oracle. Aí você vai, o que é? Ou era tablespace que estourou, ou era algum diretório específico que lotou. Cara, era um saco. Perdi a minha noite para atender esse tipo de bobeira. É terrível. Na nuvem isso é muito mais fácil, né? Você aperta o botãozinho lá, opa, apareceu 10 GB a mais aqui, opa, apareceu uma partição nova aqui, né? Aí o próprio gerente, o próprio cliente, sem precisar acionar o DBA, vai lá, vai adicionar alguma coisa, vai adicionar e pronto, está resolvido. Então eu vou fazer uma pergunta retórica aqui. Você acha que agora os DBAs Oracle vão começar a planejar um pouquinho mais as tablespaces para não ter que acordar de noite para aumentar o tablespace? Porque isso nunca entrou na minha cabeça. Pesadelo com tablespace, Wagner? Planeja isso, rapaz, pelo amor de Deus. Assim, não, porque eles ganham por hora, né? Bom, agora entendi. 10 anos esperando pra alguém falar assim isso. É assim, eu tenho uma filosofia. Eu não gosto de trabalhar, eu não sei vocês. Então eu deixo tudo e eu extend mesmo e segue a vida. Isso nunca entrou na minha cabeça. Gente de SQL Server deixava essas coisas automáticas. Automatizadas, pô. São feitas pra ser assim. E os carinha queriam acordar de noite só pra botar a hora na timesheet. A hora mais gostosa que tem é de aumentar a tablespace. Até meu filho faz pra mim. É só adicionar, filho. Vai lá. Tá bom, pai. Bom, Portillo, então, para resumir, eu vou ter que fazer a pergunta. Na sua opinião, a posição do DBA vai morrer por causa da nuvem? Não vai morrer, assim como o COBOL não morreu, assim como o NoSQL não acabou com o banco relacional, e assim como sempre falam que vai morrer, não vai morrer. O cara vai ter que se especializar mais. O cara que não se especializa, que só instala, adiciona datafile e coisinhas que podem ser automatizadas, dançou, morreu. Legal, obrigado, Portillo. Valeu a participação. Eu que agradeço.
conversamos com várias pessoas sobre o futuro do DBA na cloud. A que conclusão chegamos? Se é que chegamos a alguma conclusão. Olha, o que eu achei legal é que a gente pegou uma amostragem bem variada aí. Gente que está começando, gente que tem anos de janela, especialistas. O legal é que o que parece é que as opiniões não variam muito, cara. Inclusive, eu não discordaria de que a gente ouviu aqui hoje. A galera achando que o BA vai continuar, um pouco diferente, evidente, mas vai continuar existindo. Verdade. Destaco também que a gente viu alguns nomes que não são tão comuns aqui. Heroku, outros bancos de dados, eu citei o Vertica. Interessante destacar que tem novos players no mercado que estão envolvendo bastante essa questão da nuvem. E muitos dos nossos convidados, que foram ouvintes e também pessoas que já participaram do Database Cast, estão cientes e estão ligados que a nuvem está aí e é para ficar. Isso aí me lembra da historinha que eu vi outro dia no Facebook, o pessoal tirando sarro no filme do Batman, o vilão Bane falando que eu nasci na nuvem, né? Por aí, cara, tem uns caras que estão ali, nasceram ali dentro. Não dá pra competir, os caras são especializados. Mas é uma oportunidade muito legal porque diversifica muito coisa que dá pra você fazer num banco de dados e quanto você vai gastar no final de contas. A gente fala e no final das contas sempre acaba citando o custo, Wagner, que é o que realmente impacta na hora de alguém tomar a decisão. Então, cara, uma coisa que me irrita muito, sempre irritou. Galera faz coisa porque é bonitinho. Tá errado. Não é assim que a empresa investe. A empresa investe para ganhar dinheiro. Tem que ser um negócio prático, funcional e barato. E se tá funcionando, não mexe, deixa ele lá. Novamente, a gente falou bastante de tecnologia, fornecedor de nuvem, e essas coisas, como a gente sempre fala aqui, tem que ser ponderadas baseado na sua necessidade e no que é melhor para o seu negócio. Não adianta você usar camiseta 100% nuvem, hashtag tamo junto, sendo que, na verdade, se não for melhor para o seu cenário, se não for adequado, você não deve usar. Voltamos àquela sempre a mentalidade de usar o que for melhor e aí sempre considerar todos os fatores do negócio específico. Por mais que a gente fale de tecnologias, produtos novos, fornecedores mirabolantes e custo baixíssimo. É aquela história, não adianta você ter um time com 11 centroavantes, você precisa de coisas especializadas. E eu acho que a nuvem traz um monte de opções que antes a gente não tinha, especialmente para empresas muito pequenas. Você não tinha como investir tanto dinheiro para ter uma infraestrutura. Agora qualquer startup tem. Contrapartida, quem tinha ambientes gigantes vai precisar continuar de ambientes gigantes e talvez nem entre na nuvem. Mas o importante é dar oportunidade para todo mundo diversificar as opções de mercado. E é legal lembrar que a gente falou de coisas novíssimas, como o Docker e outras, mas também falamos de coisas tradicionais, como COBOL, DB2, ZOS. Você imaginaria que a gente ia falar de coisas tão novas assim, tão tradicionais no mesmo podcast? Quem trouxe isso pra gente foram as pessoas que participaram aqui. Cara, eu nem pensei que alguém fosse mencionar, mas faz sentido. É a história que a gente vê e a história que a gente vive. E o pessoal acabou comentando sobre isso, até porque faz parte do dia a dia de todo mundo. Se você entrar num banco, você vai ver um ZOS, você vai ver um DB2 e muito provavelmente vai ver COBOL até, porque tá funcionando e ninguém mexe. Então, se o cara tem essa experiência de vida, o assunto vem à tona. O importante é que tem solução para todo mundo, tem solução para todo tipo de negócio. E o que fica de mensagem, então, para os nossos ouvintes que querem aprender mais sobre essa mudança para a nuvem ou essa não mudança para a nuvem, baseado no que a gente ouviu aqui, Wagner? Eu acho que um dos pontos-chave é o papel do DBA vai continuar existindo, mas vai ser modificado. Outro ponto-chave é que vai se especializar cada vez mais. Outro ponto também que eu destaco aqui é aquilo que a gente falou de banco de dados no container ainda está meio experimental, ainda não está 100% de solução fixa, mas é uma coisa a se pensar. E mais um outro ponto que a gente comentou aqui também é sempre pensar nos tipos de nuvem que a gente tem. Falou-se do PaaS, Platform as a Service, SaaS, Software as a Service, IaaS, Infrastructure as a Service. Então, esses são coisas aí que foram os pontos-chave destacados pelos nossos convidados. Concordo plenamente, mas não ia poder deixar de fazer a piada. Uma coisa que ficou claro aqui é que os DBA de Oracle vão ter que planejar melhor os tablespace, né? Para não ficar ganhando hora extra na madrugada, porra. Abraço aí, tablespaces da Oracle. Já era hora extra, amigo. Hashtag. Com isso, acabamos mais uma gravação e agradecemos a todos os ouvintes. De novo, agradecer todos os nossos convidados. Dessa vez a gente teve ouvinte que nunca tinha participado de um podcast, a gente teve gente que já tinha participado, e eu acho que isso é legal. Isso contribui para a conversa, permite a gente chegar mais perto do nosso público, e estamos sempre querendo melhorar, baseado no que a gente ouve. Para a gente foi uma experiência diferente e muito enriquecedora, diria eu. Muito bem lembrado, Mauro. Muito agradecido aí a todo mundo que participou aqui, porque a galera deixou de participar de algumas palestras do evento para vir dar um depoimento aqui, e agradecemos muito a participação deles, porque senão não tinha nem acontecido isso aqui. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez,
Agradecendo a audiência, um grande abraço e até o próximo programa. I'm falling